As informações, quais os destaques dessa conversa dele com a imprensa internacional? Clima tenso ainda. Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O clima segue bastante tenso, a gente não teve nenhuma grande novidade sobre essa situação nesta segunda-feira, mas a entrevista de Celso Amorim ao The Guardian repercutiu bastante, principalmente aqui dentro do país. A gente até separou a manchete, o destaque que o jornal deu para essa entrevista com o assessor especial da Presidência da República, está aqui no nosso telão. O seguinte título: ataque dos Estados Unidos na Venezuela pode virar conflito regional parecido com o Vietnã, alerta assessor de Lula. Assessor brasileiro diz que fechamento de espaço aéreo venezuelano por Trump é ato de guerra que pode escalonar. Em relação a essa questão do espaço aéreo, a gente já destacou isso aqui na semana passada, né? Que não é legítimo que Donald Trump ordene o fechamento do espaço aéreo de um outro país. Não cabe ao presidente de um país estrangeiro decidir quem pode e quem não pode voar sobre um outro país. Agora, quando a gente fala da questão do Vietnã, esse é um tema que a gente também já trouxe aqui no Jornal Jovem Pan. A possibilidade da entrada, da invasão terrestre dos Estados Unidos na Venezuela pode ser algo um pouco conturbado para os americanos. Não que eles não tenham superioridade militar aos venezuelanos. Eles têm. A questão é quanto tempo levaria para uma operação ter êxito, para uma operação ter sucesso dentro da Venezuela, já que a expectativa é que, em caso de conflito, a Venezuela responda principalmente com a presença de milicianos, pessoas espalhadas por todos os cantos do país, que poderiam tornar a vida das tropas americanas mais difíceis. Isso aconteceu, como destacou o assessor Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, nos dois primeiros governos Lula, entre 2003 e 2010. Isso aconteceu no Vietnã, nas décadas de 60 e 70. Isso aconteceu, de certa forma, no Iraque, quando os Estados Unidos entraram lá no começo do século. Aconteceu também de maneira parecida no Afeganistão. Todas essas situações, os Estados Unidos tinham vantagem militar, mas esses países tinham uma resistência interna muito grande que tornou o trabalho norte-americano muito mais difícil e muito mais longo. E isso custa dinheiro e também custa popularidade de políticos. Então, talvez não seja a opção preferida por Donald Trump nesse momento, por isso que talvez os Estados Unidos estejam um pouco ali cautelosos antes de iniciar esse tipo de ataque, esse tipo de invasão. Bom, o Celso Amorim afirmou isso, tudo que a gente destacou, e ele disse o seguinte: a última coisa que nós queremos na América do Sul é um cenário de guerra na Venezuela. A América do Sul é um continente conhecido por ser pacífico em relação a conflitos internacionais. Os países têm seus problemas internos, é verdade, ninguém discute isso. Mas em relação a guerras contra outros países, é raríssimo, quase nunca visto. A gente teve, em 1982, a Guerra das Malvinas entre Argentina e Reino Unido, mas foram nas Ilhas Malvinas, que não ficam no continente. Então é uma situação muito rara. Celso Amorim também comentou sobre as relações entre Brasil e Venezuela. Ele disse que o Brasil rejeita uma possibilidade de troca forçada de regime lá na Venezuela. E também destacou que as relações entre Brasília e Caracas não são mais as mesmas como eram antes, tão calorosas, tão próximas como eram antes, desde que o Brasil questionou a Venezuela pelo resultado das eleições presidenciais do ano passado. A oposição alega que a vitória foi de Edmundo González Urrutia, o Nicolás Maduro diz que a vitória foi dele e o Brasil não aceitou essa versão, pediu a apresentação das atas eleitorais. A gente lembra muito bem dessa história. Mas Celso Amorim também destacou o seguinte, que a questão do asilo político é praticamente uma instituição latino-americana. Muito tem se discutido sobre para onde iria Nicolás Maduro caso ele deixe a Venezuela. E Celso Amorim falou, se Nicolás Maduro entender que essa é a melhor decisão para ele e a melhor decisão para a Venezuela, então ele pode sim acabar fazendo isso. Mas aí Celso Amorim destacou, olha, muitos políticos nos últimos anos, tanto de esquerda quanto de direita, utilizaram desse artifício, vamos dizer assim, do asilo político. O Brasil recebeu, por exemplo, o ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que era de direita, inclusive, e ficou aqui no Brasil por muitos anos, até morrer em Brasília em 2006. Então, esse de fato é um ponto a ser explorado, mas ele diz o seguinte, não vou falar que nós receberíamos Nicolás Maduro, porque a gente não quer encorajar ninguém nesse momento.